Trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou Ia Correia, head de plataformas aqui na Semicapital, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o futuro, sobre a evolução do trading, que é o uso de operações automatizadas e o uso de robôs. Mas antes de começar o nosso papo, eu gostaria de lembrar que quinzenalmente nós temos episódios inéditos aqui no nosso podcast. Esses episódios ficam disponíveis às quintas-feiras no Spotify, em formato de áudio, e aos domingos no YouTube, em formato de vídeo. Por isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum novo episódio, tá bom? E no papo de hoje, nós temos aqui a presença de Caio Sasaki. Ele que começou no mercado em 2006, foi um dos fundadores dos principais portais de comunidade de trader no Brasil e é um dos principais nomes quando o assunto é trading automatizado. Caio, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês na CM Capital. Maravilha. E Caio, conta pra gente, né? Para quem não conhece, o Caio, ele é físico, né? Como é que foi essa transição, né? Como é que você saiu do Caio físico para virar o Caio trader, né? Como é que foi esse primeiro contato com o trading, com o mercado financeiro? Meu primeiro contato foi bem cedo, né? Da década de 90. Um primo meu foi morar comigo na casa dos meus pais. Ele era operador na Bolsa de Valores, operador de pregão, BMF, inclusive. E, poxa, eu via que ele tinha um carro maneiro, eu falava, pô, esse cara ganha uma grana, acho que vale a pena eu me mirar essa região, essa área aí, que parece ser uma área bem bacana. E na minha cabeça eu tinha que seguir uma área de exatas, porque eu ia lidar com números e eu já tinha intimidade com o número mesmo, e escolhi a física, até por conta de uma pós-graduação em física voltada para o mercado financeiro, para utilizar estudos de fenômenos não lineares, né? E o mercado financeiro é um fenômeno não linear, então eu já estava endireitando para esse rumo. Sempre, praticamente desde que eu conheci, eu almejei trabalhar no mercado financeiro, né? E o que muita gente às vezes não sabe é que é mais comum, né, no mercado financeiro você ter pessoas de física ali do que muitas vezes o pessoal fala, para entrar no mercado tem que ser administrador, tem que ser um economista ou alguma coisa do tipo, né? Mas é bastante comum você ter pessoas da área de física, matemático, exato. Engenheiro, tem bastante, Legal. bastante. Bom, eu concluí minha graduação em 2005 e em 2006 eu estava no mercado já, atuando dentro de uma mesa, era uma mesa gringa, atuava no mercado norte-americano, Nasdaq e NYSE, e foi assim, foi disruptivo para mim, porque estava muito além do que era o mercado nacional naquela época. Era um mercado totalmente eletrônico, né, onde se falava coisas que no mercado brasileiro nem era... É uma linguagem normal hoje, né? O pessoal falava, o ping tá ruim, porque era a velocidade que a tua ordem chegava na outra ponta. Isso eu conheci em 2006, operação em plataforma eletrônica. Para mim foi uma baita de uma escola logo de cara, né? E Legal. Acompanhado de outros caras que estavam no dia a dia ali operando no mercado. Então, para mim foi algo muito rico desde o início, embora fosse ligeiramente diferente do que eu enxergava aqui do mercado brasileiro. Mercado brasileiro, bacana. Sim. E aí você, né, começou a operar ali na mesa proprietária. Depois disso, você já começou a operar para você ou você passou por outros lugares ainda até falar, poxa, acho que agora eu já adquiri essa bagagem interessante no trading, acho que agora é a hora de eu operar para mim mesmo, né? Legal, boa pergunta, porque eu fiquei na mesa de 2006 até o final de 2007, e aí nisso, quem tem uma boa memória sabe que começou a chegar uma crise global que transformou completamente os mercados, e eu comecei a perder dinheiro. A minha técnica não funcionava mais. Tinha umas regras que proibia o trader de entrar vendido a descoberto, mesmo no day trade, então isso, poxa, impossibilitava metade das minhas operações. E aí eu falei, poxa, ou eu mudo de área ou eu vou morrer na praia, né? Então, nisso eu já vinha recebendo alguns convites para atuar dentro de corretoras brasileiras. E aí eu fui parar dentro de uma corretora chamada Intra, que naquele mesmo ano foi comprada pelo Citibank. Só que foi uma coisa, assim, quando eu entrei na Intra, eu entrei para atuar na área de gestão, né? Gestão de fundo, clube, então era uma área estratégica, era um tesão. Quando o Citibank comprou, eles extinguiram minha área e me mandaram para a mesa. E eu não queria estar na mesa, no operacional mesmo, eu queria estar na parte estratégica.
E aí isso era o ano de 2009, comecinho de 2009, eu já vinha recebendo alguns convites para ir para a Interfloat. E a Interfloat, na época, era a principal corretora dos traders, que na verdade nem se chamavam traders, eram os scalpers. Então todo mundo que trabalhou um dia no pregão e estava lançando ali uma carreira solo, ia para a Interfloat. Foi uma baita de uma escola. Aí eu integrei a área estratégica deles, fui progredindo, inclusive, dentro da área, me tornei o chefe da área. E aí ela foi comprada em 2011 pela XP, a Interfloat. E aí eu fiquei um tempo dentro da XP. E aí que você falou, pô, quando que eu fui operar meu próprio capital? Aí a essa altura, eu falei, pô, eu tenho já a essa altura um bom pé de meia, fiz dinheiro. Eu tenho muita técnica, porque eu já tinha passado por vários anos em muitas escolas e conhecido os mais diversos perfis de traders. Eu tinha uma boa experiência, um bom networking com traders dos mais diversos tipos. Eu falei, pô, agora eu acho que... E eu já fazia operações, obviamente, não com a frequência que eu fazia inicialmente, que era day trade, mas mesmo passando por dentro das instituições, eu passei a fazer algumas operações e falei, pô, tá na hora de eu lançar uma carreira agora 100% solo mesmo, autônoma. E foi em 2014 que isso aconteceu, né? Hoje já faz um pouco mais de 10 anos aí que eu segui totalmente uma carreira autônoma, sem nunca mais ter voltado para dentro de uma instituição, enfim. E coincidiu que nessa época, até pela vivência do dia a dia, eu e alguns amigos traders, a gente falava, poxa, o nosso papo não está chegando para a ponta final. A galera lá, eles conhecem um mundo de um trader de mentira, né? É quase que um figurante ali fingindo ser algo que não é, tipo, que rolava muito dentro das corretoras. Os cursos que existiam lá eram muito pobres, assim, em termos de fato, realidade de mercado. Surgiu daí a ideia de fundar o Portal do Trader, né? Como, de fato, uma comunidade onde fosse frequentada por traders, pessoas que, de fato, estavam vivendo do mercado. Ou que queriam adquirir conhecimento ali para começar. Exatamente. Mas a ideia era essa, que o bastão fosse passado dos mais experientes para quem estava chegando ali naquela hora e, de fato, bebendo de uma fonte fidedigna, né? Legal. E foi legal porque logo desde o início o que eu via eram os caras que frequentavam o pregão, e eu conhecia esses caras, seja por intermédio do meu primo que atuou no pregão ou pelas instituições que eu tinha passado até então. Esses caras aparecendo lá dentro do chat para interagir com a gente, conviver com a gente no dia a dia. Então, poxa, desde o início foi uma experiência muito bacana, porque, de fato, a gente conseguiu cumprir esse papel, de trazer pessoas que, de fato, estão vivendo o mercado, né? E tem um ponto interessante também, né? Que todo mundo fala que a profissão de trader é uma profissão solitária, né? Só você ali na frente, muitas vezes na frente do computador. Então, acho que esse principal ponto ali do Portal do Trader foi criar realmente esse senso de comunidade, né? Colocar as pessoas ali para conversar, para trocar ideias sobre operacional, enfim, né? Sobre visão de mercado. Acho que isso foi também um ponto muito interessante ali na época do Portal do Trader. Muito interessante. Até para debater técnica, fonte, biografia de estudo, mercados. Então tinham traders dos mais diversos, né? Desde traders de Forex, traders de ações, de contratos futuros, mercado internacional. Então foi legal porque foi um lugar que apresentou bastante diversidade, inclusive de perfil de traders. Foi um projeto bom. Assim, eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte daquilo, conheci muita gente, muito mais pessoas a partir dali. Orgulho de dizer que muitas pessoas que hoje são em grande destaque no mercado passaram por lá em algum momento, a maioria no início ainda passou por lá, bebeu da fonte do Portal do Trader. E muita prática que a gente vê hoje no mercado foi basicamente iniciado lá, né? Porque quando a gente começou, qual que era o argumento da galera do mercado? Pô, vem fazer trading, você nunca ouviu falar nessa profissão, putz, você vai ficar muito rico, e era só uma propaganda muito bonita, e a gente ia na contramão de todo mundo, falava assim, cara, é difícil pra caramba, você vai perder, seus nervos vão ser testados até o limite, cara, você vai ser humilhado, vai ter gente apontando na tua cara, falando que você é um trouxa porque você aderiu a um negócio que não funciona. Por quê? Porque a gente conhecia a realidade. A gente falava, cara, o mercado vai testar a tua sanidade. Você vai entrar, você vai se sabotar.
muito antes de qualquer pessoa começar a falar de inteligência emocional, a gente estava comentando que essa era uma das partes mais importantes, que os caras precisavam estar atentos a isso e que não era simplesmente setup. Enquanto estava todo mundo vendendo um setup, a gente falava assim, cara, setup não dá dinheiro para ninguém. Setup só dá dinheiro pro cara que tá te vendendo esse milagre que não funciona. E muitas vezes o setup ele é só uma parte ali, né, de todo operacional, né? Você tem toda a leitura, você tem a parte emocional de fato, né? Gestão de risco. Gestão de risco, que é muito importante. Então o setup ele é uma das inúmeras ferramentas ali para você conseguir realmente, de fato, operar bem no mercado e conseguir ser um trader bem sucedido ali, né? Exatamente. E, Caio, e conta pra mim, né? A gente tava falando aqui, pô, você tem passagens por mesa proprietária gringa, você tem passagem por corretoras, você teve uma grande bagagem aí na construção do portal do trader. Como é que foi o momento em que você falou assim, poxa, eu acho que agora está na hora de começar a olhar para automação, né? Para cada vez menos eu precisar, Caio, de fato apertar o botão ali, comprar e vender, analisar o mercado e fazer com que um robô faça isso para mim, né? Você já começava a ver isso lá no mercado de fora, quando você operava lá, e aí isso foi crescendo cada vez mais com a tua experiência aqui, ou você já começou a ver aqui, enfim, como é que foi essa transição, né? De começar, de deixar de operar na mão e começar a operar com algoritmos e com robôs. Legal. A primeira técnica que eu aprendi no mercado, até de maneira bem intuitiva, foi tape reading. Tanto é que eu nem sabia que chamava tape reading. Na mesa nós chamávamos de leitura de fluxo. E é muito comum na leitura de fluxo você detectar alguns tipos de robôs que fazem execuções de ordem de maneira regular, né? Então, principalmente no mercado de ações, quando o cara ele tem uma ordem muito grande, ele fraciona essa ordem para ser executado, sei lá, 200 ações a cada 30 segundos. Então você via um robozinho piscar ali com algumas ações a cada 30 segundos. E aí se a gente fazia um cálculo, você media a cada 30 segundos, a cada, sei lá, 1 minuto, 45 segundos, e você tinha uma ideia do fluxo de volume que esse robô imprimia na direção compradora e vendedora, e a gente também media os robôs que faziam isso na compra, na venda, e no fim das contas era uma conta, era um cálculo para medir fluxo e ter ideia da resultante disso, para onde tinha mais força. Então, muitas vezes o mercado estava caindo, mas você via que tinha mais fluxo comprador. Você falava, cara, isso está caindo porque tem momentaneamente alguém batendo um pouco mais, mas o fluxo perene vai seguir e essa força compradora vai ganhar. Então, isso ajudava muito. E ali eu já tinha uma ideia que era algum tipo de robô institucional realizando alguma ordem grande. Mas ainda estava longe do universo dos algoritmos. E isso eu sempre acompanhei de perto, mas com muito ceticismo. Em primeiro lugar, porque a forma como eu operava, de maneira bem discricionária, eu não conseguia imaginar como aquilo poderia ser automatizado. E em segundo lugar, eu acho que até mais importante, todo mundo que eu via se aventurar nessa frente não fazia dinheiro. Não fazia dinheiro como trader, não fazia dinheiro como um prestador de serviço para o público de operadores. E eu falava, cara, eu acredito muito que esse universo vai crescer, mas não é o timing ainda. E eu estou falando algo de uns 15 anos atrás, mais ou menos, até uns 10 anos atrás. Na verdade, 10 anos atrás, quando eu comecei a operar novamente, aí com foco numa carreira solo, encontrei um amigo. E ele falou, cara, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e eu visitei uma mesa de traders lá e não tem nada a ver. Ele falou, o que a gente faz aqui, esse click and trade, morreu. Morreu. O que o cara faz no começo do dia, ele lê um pouco de cenário, agenda, e ele tem grupos com robôs, com automatizações, e ele, dependendo do dia, ele liga mais um determinado grupo, mais determinado outro grupo, e a partir dali são ordens executadas automaticamente. E isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, no mercado norte-americano. Aquilo me chamou muita atenção, porque era uma quebra em relação ao que eu imaginava operar de maneira automatizada, e já me pareceu mais sofisticado em relação ao que a gente fazia, as pessoas de automatização estavam fazendo por aqui. Mas eu falava, cara, isso ainda está muito longe de uma realidade no Brasil. A plataforma que a gente tinha de automatização na época, a única, assim, era basicamente o MetaTrader. Era muito ruim. É uma ferramenta gringa e o mercado brasileiro tem um mecanismo diferente, não foi muito bem tropicalizado, então tinha atraso de ordem. Você tinha que meio que entender um pouco de programação para parametrizar. Não foi uma ferramenta criada para ler fluxo, então se quisesse lidar com essa frente, tinha algumas complexidades. Então, assim,
o mercado não estava pronto e por muitos anos eu averiguava a cada alguns meses e, só para constatar que ainda não está pronto, não tem de fato ninguém ganhando dinheiro com isso, só tem de fato gente vendendo ilusão, né? É o robô da NASA, é o robô da inteligência artificial, mas de maneira muito vaga e subjetiva, não tinha uma explicação de como qualquer tecnologia era aplicada. Na maioria das vezes era algum tipo de golpe, inclusive não era nem mercado de B3, né, da nossa bolsa, era em cima de algum suposto Forex ou opções binárias ou qualquer outra coisa que não tinha regulação nenhuma no nosso mercado. E o tempo foi passando. Eu fiquei cada vez mais ligado nisso, porque aí, até então, era só um interesse, uma curiosidade de um dia poder automatizar a forma como eu operava. E umas coisas que alguns traders me falavam começaram a me incomodar, que as pessoas falavam assim, cara, trader não aposenta. Porque ou você está ali na frente da máquina operando e fazendo dinheiro, ou você não está fazendo dinheiro. Então, cara, você não pode tirar um ano sabático. Você não pode tirar férias de um mês. Você não pode se aposentar. Ou você faz um pé de meia para ter uma remuneração a partir de dividendos, depois surgiu os fundos imobiliários, enfim, algum outro tipo de renda, uma renda fixa, ou como um trader você não vai fazer grana, né? Inclusive, por conta disso, eu comecei a diversificar. Foi quando eu comecei a ter mais paz de espírito, inclusive. Que aí eu podia sair de férias, porque senão, antes disso, o que acontecia? Ou eu estava na frente da tela para fazer dinheiro, ou eu não estava numa fase boa, então eu estava na frente da tela para voltar a fazer dinheiro. Eu estava sempre nessa corrida. E quando eu estava numa fase boa, eu não queria sair da frente da tela porque eu estava numa fase boa. Então, ou você estava operando, ou você estava estudando ali para melhorar a tua técnica. E aí vieram os filhos, né? Meu primeiro filho nasceu em 2017, depois eu tive minha filha em 2019. E aí eu comecei a sentir mais necessidade de estar menos em frente à tela, porque eu era aquele cara que operava, assim, o mercado abriu, às 8 horas da manhã eu estava na mesa lendo notícia, o mercado abria às 9, eu tocava o dia inteiro até às 18 horas quando o mercado fechava, né? Então, comecei a sentir cada vez mais necessidade de estar ao lado deles e a começar a aproveitar um pouco mais as fases e fazer questão de estar presente nas consultas com pediatra. E aí eu comecei a pensar cada vez mais, poxa, bem que tinha que ter alguma solução, mas não tinha nada pronto ainda, cara, não tinha nada pronto. Até que, sei lá, uns 3 anos atrás, mais ou menos, amigos meus, eu comecei a ver que eles estavam começando a atuar com um robô. E eram traders que não eram conhecidos, não eram traders da mídia, eles não estavam vendendo nada, eles de fato estavam operando com robôs, automatizações, fazendo alguns estudos de fechamento de mercado e estavam tendo sucesso. Que aí eu fui chamar esses caras para conversar e falei, cara, o que você está fazendo? Me explica um pouquinho. E aí eles começaram a explicar um pouco do que eles andavam fazendo. E eu comecei a perceber que tinha algumas coisas começando a mudar. Começando, mas ainda era complicado. Eu pensava, poxa, eu não sei programar. Eu vou ter que começar uma ciência nova, estudar pra caramba esse negócio. E ainda que eu soubesse programar, a forma como eu opero não é programável, vamos dizer assim. Então eu tinha uma segunda grande dificuldade. Então eu falava, ainda não achei um caminho ali, né? Eu já tinha, a essa altura, já tinha algumas experiências com robôs de opções que casavam ordens, eu já tinha feito algumas experiências com travas, que aí é basicamente um robô de arbitragem, né, que pega alguma ineficiência de mercado. Cheguei até a ser bem sucedido em algumas frentes, mas não era nada muito escalável. Então, se não era escalável, eu falei, cara, não vale a pena eu gastar muito do meu tempo com isso, né, para ganhar um troco de vez em quando, não é. Eu tenho que ter algo que seja perene, consistente, que eu consiga de fato deixar rodando de maneira indefinida. Aí eu acho que, puxa, eu falei, uns 3 anos para cá eu comecei a perceber algumas mudanças e eu comecei a ver uma galera cada vez mais adotando soluções automatizadas, né? Até que aí um dia eu conversei com o Gomide, que é um cara que tá nessa rota desde 2011, né? Um cara com formação em ciência da computação, um programador, e operava na bolsa sempre buscando automatização, e já fazia alguns anos que ele vinha 100% automatizado, quando eu tive esse papo com ele em 2022. Foi 22, final de 21 para 22.
E ali ele trouxe, assim, algumas coisas que para mim eram novidades, né? Como, por exemplo, para mim o primeiro grande ponto disruptivo foi a utilização de robôs multi-estratégia. Porque ali para mim ficou muito claro que aquilo era um dos grandes diferenciais, de fato. Porque o que acontece? Você tem uma estratégia de tendência. Então você comprou, você está numa estratégia de tendência, você vai obviamente suportar um pouco mais de volatilidade, porque você está surfando uma tendência mais longa. Só que no meio disso, o mercado ele te apresenta umas oportunidades de trade mais curto, né? Um trade curto, um scalping de correção, na contramão da tendência. Perfeito. Só que se você arma uma operação na contramão de uma outra que você já está comprado, se você vende, você, em tese, zera essa operação. Exato. Né? Quando você é um trader que opera manualmente, você já tem, eu entrei naquele ponto, mas eu estou visando seguir uma tendência. E eu vou vender aqui, mas essa venda é momentânea, então você meio que tem essa matemática toda na tua cabeça e você não se atrapalha. Só que o robô não tinha ainda esse mecanismo. E ele estava utilizando uma tecnologia justamente que permitia a aplicação de múltiplos algoritmos de tal maneira que uma operação não interferia na outra. Então ele estava conseguindo fazer o que eu manualmente fazia, só que de maneira automatizada. Né? Eu sempre falei assim que o trader de uma estratégia só tem vida curta no mercado. O trader de setup. Que na verdade você precisa dominar, né, um repertório técnico para você entender, o mercado hoje está mais lateral, o mercado está mais tendencial, o mercado está mais volátil, tem número importante hoje, não tem. Então, dependendo do comportamento do mercado, você tem uma forma de operar. E o que o Gomide tinha eram diversos tipos de setups, dependendo do comportamento do mercado, determinado setup de tendência entrava operando, e os setups de lateralização não operavam naquele dia, porque não dava gatilho, não dava entrada. E a partir de um portfólio de robôs, podemos dizer assim, ele estava conseguindo obter um resultado muito bom, muito eficiente. Né? E essa foi a primeira vantagem que eu vi. Eu falei, cara, esse cara ele está fazendo algo de fato diferente do que todo mundo está fazendo. Porque até então, se você quisesse fazer um robô que fosse muito versado, você ia ter que ter muita linha de programação. E aí ele ia se tornar muito difícil de produzir, e num segundo momento muito difícil de dar manutenção, porque imagina só, você fez um robô que está redondo na maioria das operações, mas nas operações de correção ele não está acertando muito bem o timing. Então você teria que abrir ali, dentre as dezenas, centenas, milhares de códigos de programação, você teria que buscar aquela linha que está lidando com aquele setup específico. Já o Gomide não, ele simplesmente abria o portfólio dele, olhava qual robô estava performando bem, qual eventualmente não estava performando bem, e ele sabia exatamente qual robô ele precisaria trocar por causa daquele, fazer o ajuste. Né? Eu brinco até hoje, falo, é como abrir o capô de um carro e você olha de uma maneira muito precisa. Eu preciso trocar a junta do cabeçote porque está tendo um vazamento aqui. Eu preciso trocar uma mangueira porque está tendo um outro vazamento ali, ou está ressecada. Você sabe exatamente onde você tem que atuar ali, né? Você fica perdido. Exatamente. Qual é a linha? Não, você olha e fala, não, é esse robô, não é a linha específica, é o robô. Passa a ser, inclusive, muito mais objetivo. Eu que tinha mais experiência, se eu estava indo mal no mercado, muitas vezes eu sabia que era questão de mexer num time frame, trabalhar com um time frame mais curto, ou eventualmente, eu preciso que os meus indicadores fiquem menos sensíveis, então aumentava o tempo dos indicadores, né? Ou não, preciso do indicador mais sensível, o IFR precisa ficar mais sensível, então eu diminuí o tempo do IFR. Eu tinha já essa experiência, eu sabia fazer isso tudo na mão, só de bater o olho, só de sentir o mercado em termos de volatilidade, liquidez. Mas, para quem é iniciante, isso é bem difícil, porque demanda muito tempo de prática, de dia a dia, horas de tela. E ali eu comecei a ver que existia uma forma de operar que ia me dar aquilo que eu gostaria, né? Tempo livre. Porque tinha mais essa. Ele literalmente não ficava em frente à tela. Ele ficava cuidando de outras coisas, relativas inclusive à condução administrativa da SmartBot, que era a plataforma, e não ficava acompanhando o dia a dia do mercado. Então aquilo me chamou muita atenção. Só que eu falei, é um universo novo para mim. Apesar de parecer interessante, eu ainda não sei programar robôs, né? E aí ele mostrou um segundo ponto que eu achei sensacional. Ele falou, mas aqui tem uma galera que já está nessa estrada há muito tempo, e a gente criou uma comunidade de pessoas que criam robôs e pessoas que contratam os robôs que criaram. E aí me remeteu imediatamente ao universo institucional. Porque no institucional,
É bem conhecido as palavras, os termos buy side e sell side. Exato. Né? O sell side são os caras que ficam criando soluções e estratégias, né? E o buy side são caras que consomem isso. Muitos dos fundos, dos gestores, eles vão lá e adquirem soluções, né? Seja uma casa de análise ou uma empresa de tecnologia, muita coisa estratégica, uma consultoria. E eu falei, cara, eles criaram meio que um ambiente buy-side e sell-side do trader automatizado pessoa física. Isso já me pareceu interessante. E aí eu falei, pô, bora estudar um pouco disso, né? Porque é muito diferente do trader que precisa estudar técnica estratégica, né? Topo duplo, fundo duplo, leitura de fluxo, price action. Os caras não olhavam lá para selecionar um bom robô ou para mostrar o quão bom o robô dele era, ele não falava tanto da técnica. A linguagem dos caras eram múltiplos de performance. Ele ia falar do quê? De retorno no período, ele ia falar de volatilidade, de drawdown, ele ia falar de taxa de retorno, ia falar de diversos múltiplos que era até mais da linguagem de quem administra um fundo, por exemplo, né? Índice Sharpe, Kalmar Ratio, do que falar necessariamente da estratégia que estava ali por trás, né? Uhum. E naquela época ainda não tinha caído uma ficha, que daqui a pouco eu até comento com você, mas quando eu bati o olho eu falei, pô, tão bom, porque eu não vou precisar ficar criando as minhas estratégias, porque na minha cabeça ia ser muito difícil eu automatizar a forma como eu operava. Então eu falei, bom que já tem alguém que fez essa lição de casa. Aí tinha um ranking lá. Então os caras criavam estratégias, e tem até hoje, um ranking, e então dava para você ter uma ideia de ranquear a estratégia com menor drawdown, a estratégia com melhor retorno no período, a estratégia com melhor fator de lucro. Então dava para ter uma ideia de seleção de estratégias para começar a montar um portfólio de robôs. Ali ele começou de fato a criar uma comunidade. E aí eu fui olhando cada vez um pouco mais de perto, falei, mas como ele conseguiu? Se encontrar um trader já é difícil, né? Como ele foi como ele foi criar uma comunidade com dezenas, centenas de pessoas criando estratégias automatizadas, que é algo complexo. E aí, olhando um pouco mais de perto, ele pegou as configurações de análise técnica com indicadores, price action, Renko, e pré-parametrizou. Então, ele até brinca que ele fez pensando como se fosse uma espécie de espoleto. Você pega os ingredientes já prontos, mistura e sai um prato no final, exato. Então, é muito simples, porque você só seleciona, eu quero usar uma média móvel, com outra média móvel, um cruzamento, então você seleciona o período de uma, o período de outra, você seleciona o time frame, você seleciona o período de backtest que você quer rodar, um backtest de o quê? 6 meses, 2 anos? O ativo que você quer O ativo, dá para selecionar outras coisas até mais complexas, entradas gradativas, ou entra de uma vez só, com quantos contratos quer operar. Então, ele meio que tornou a vida do cara que quer automatizar mais simples, criando essas pré-parametrizações, esses presets. Então, com isso, ele conseguiu gerar uma comunidade, de fato, rica em geração de estratégias. E, a partir dali, começou a ter, de fato, um ambiente onde você encontrava muita disponibilidade de robôs para você selecionar aquilo que mais te agrada de acordo com o seu perfil. Daí eu comecei a fazer o meu primeiro robô em 2022, final de 2022. Eu comecei a estudar e montar e olhar, e muito receoso, porque como trader eu já sabia, tudo que você inicia nesse mercado, você paga pela tua falta de experiência, literalmente, com dinheiro, com erro financeiro. Uhum. Então, muito, muito desconfiado, comecei ali rodando alguns robôs ainda em simulador, que dava para rodar em simulador. E chegou num determinado ponto que eu falei, não, agora eu vou virar a chave e vou rodar ele no mercado real. Né? Tanto é que o meu primeiro robô, ele continha 6 estratégias e eu chamei ele de patinho feio depois. Porque para mim ele ia ser um desastre, porque era o primeiro, mas eu falei, a partir desse desastre eu vou ter uma curva de aprendizado e eu vou melhorar o que eu já aprendi até aqui. E para minha surpresa ele performou super bem. Né? E foi um robô montado com estratégias que, assim, eu não criei nenhuma delas. Eu fui lá no ranking e eu copiei as estratégias prontas do ranking. Eu só selecionei as curvas e fiz um estudo em cima dessas estratégias. Né? E aí tinha um lance interessante também, que eu fui percebendo e me explicaram de maneira muito mais clara.
Se você tem meia dúzia de estratégias que são todas iguais, você não tem meia dúzia de estratégias, você tem só uma só, exato. com 6 pequenas variações. Então, existe um segundo estudo, que é um estudo de correlação, que essas estratégias elas precisam ser individualmente vencedoras, mas atuando em conjunto elas precisam ser completamente descorrelacionadas, né? É como se você está operando lá, você tem ali uma estratégia de tendência, uma de retorno à média, que é a correção, uma para mercado mais volátil, uma para mercado menos volátil, uma para mercado lateralizado, uma estratégia para tendência longa, uma estratégia para tendência curta. E aí isso você tem, de fato, um conjunto de estratégias totalmente descorrelacionadas. E aí acho que é um ponto bacana você colocar esse ponto, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de robô, a pessoa fala assim, pô, eu vou criar uma estratégia, vou automatizar uma estratégia e pronto, né? Uhum. Então, na verdade, acho que o conceito ele deve ser muito parecido com o conceito do próprio investimento, né? Você diversificar para que uma vez, não é sempre, né, que o robô ele vai acertar de fato a operação, vai acertar ali, você vai ter um robô muito bom, performando muito bem o tempo todo, né? E aí, a partir do momento que você monta esse conjunto de robôs, esse conjunto de estratégias, isso faz com que, num dia em que uma estratégia talvez não esteja indo muito bem, porque o mercado está de uma outra maneira, né? Você tem as outras estratégias ali que compõem o teu financeiro e fazem com que, mesmo num dia que uma estratégia específica não foi bem, o todo ali acaba indo melhor. E se você parar para pensar, aí depois vendo assim o comportamento até da curva de patrimônio dos robôs, eu percebi o seguinte, que é muito, muito parecido com você montar uma carteira de ações, né? Então, se você pega, por exemplo, 3 ações, você pega ali Uzi Minas, Gerdau e CSN, são 3 ações do mesmo setor, elas são muito correlacionadas, você não tem uma diversificação muito boa, né? Então, com o robô era algo bem parecido. Eventualmente, você teria que buscar estratégias que não tivessem correlação nenhuma para ter uma performance melhor. E futuramente eu fui vendo que isso tinha, de fato, uma correlação, um resultado matemático. É bizarro, mas assim, eu operar com mais estratégia vai me deixar menos exposto ao risco, vai me exigir menos margem, por exemplo, porque tem hoje ferramenta que você usa para calcular margem. Então, Sim. às vezes, você colocar mais estratégia, operando mais contrato, o teu risco diminui, porque você passa a cobrir um range de estratégias que antes você não estava cobrindo. Então, você acaba ficando mais protegido, de modo geral. E aí, a partir dali, eu comecei a pegar gosto pela coisa. Então, primeiro robô com 6 estratégias, depois eu fui adquirindo outros robôs, carteiras de robôs já montados por especialistas, e fui entendendo um pouquinho mais como analisar isso, como analisar ligado muito mais ao meu perfil, né? Porque inicialmente você quer olhar os robôs de melhor retorno, aí você começa a perceber que robôs de retorno muito alto têm volatilidade maior, então o drawdown dele às vezes é maior, então é bom pensar no drawdown menor para equilibrar. Você começa a usar umas outras referências, como por exemplo, eu não queria um robô que operasse muito, eu queria um robô mais sniper, e aí você começa a perceber que na verdade às vezes um robô que opera bastante ele é melhor, porque ele tem mais histórico de operação, né? Então hoje ontem eu estava olhando um robô que fez mais de 4.000 operações, tinha um bom resultado positivo, e aí você fala, pô, depois de 4.000 operações não tem como você afirmar que isso foi sorte. Exato. Né? Então é uma estratégia de fato consistente. E aí você vai pegando as manhas, alguns detalhes que no começo passam batidos, e você começa a entender um pouco melhor como esse universo funciona. Até em termos os termos técnicos, e as escolhas vão ficando mais refinadas, que é o que eu venho fazendo, né? E aí hoje, e aí você, né, montou essa tua carteira de robôs, né? Hoje você ainda opera, né? O Caio ainda senta ali na frente do computador, abre a boleta e faz as operações, ou hoje todo o teu operacional ele está 100% automatizado? Muito raramente eu opero, cara. Às vezes eu opero. O que acontece? Toda segunda-feira eu tenho feito uma live em que eu abro de manhã ali, comento um pouco da semana, que eu sempre fiz isso. E às vezes no meio da live eu tô olhando ali, já tô olhando o mercado, eu vejo uma entrada, uma oportunidade, eu abro uma boleta ali, mas sem muito compromisso de estar em frente à tela. Já aconteceu de eu abrir uma boleta e aí eu tive que sair, não lembro, acho que era a hora do almoço, sair do almoço me deu alguma outra coisa e, putz, eu falei, eram 2 contratos, lembro até hoje, eram 2 contratos, ficaram abertos lá, e no fim do dia eu voltei para frente da tela
E eu tava tomando um puta de um prejuízo, assim, puta, 2 contratos não dá pra tomar um puta de um prejuízo, mas eu tava tomando mais pontos do que eu normalmente admitiria. E eu falei, não quer saber, Dani, isso daqui era só pra brincar mesmo, e eu tava pra ser zerado pelo risco que não ia deixar eu passar posicionado, porque era uma carteira de day trade, né? E aí eu vi o quão irrelevante era eu estar em frente à tela, operando, abrindo posição, porque assim, o ganho ou a perda para mim já não fazia mais sentido. A essa altura eu já estava operando com mais de 40 estratégias simultâneas na minha carteira automatizada. E foi aí que eu falei, poxa, não faz mais sentido eu estar aqui, de fato, abrindo boleta ou não. Eu vou começar a me debruçar cada vez mais na questão da automatização. E de lá, muitos insights, assim, pintaram na minha cabeça. De cara, o que mais brilhou os meus olhos é, em primeiro lugar, tem uma plataforma já que permite a operação de múltiplos robôs simultâneos. Foi a primeira que os caras fizeram do mercado brasileiro, foi lá na SmartBot. E aí, num segundo momento, era o fato de que eu não precisava me preocupar em criar estratégias automatizadas, porque já tinha ali um banco gigantesco de estratégias, um ranking e um monte de gente dedicada a criar estratégias automatizadas. E isso por si só é uma ciência, cara, é uma ciência. Que tem gente que está há muitos anos nisso, fazendo esse serviço muito melhor do que eu. E eu falei, pô, ótimo, eu posso, se eu quiser seguir operando da minha maneira, manualmente, sem ter a preocupação de, meu Deus, como é que eu vou automatizar a forma como eu opero. E eu posso manter o robozinho com estratégias de terceiros e fazendo essa gestão. Entra robô, sai robô, esse cara sai da minha carteira. E aí caiu uma ficha, assim, que eu até falei, que eu tenho uns insights que, cara, assim, para mim foi de fato o boom operacional na minha cabeça. Porque o que acontece? A maioria dos traders que operam manualmente, eles têm plena consciência de que é uma parcela muito pequena de tudo que eles fazem que dá para você automatizar, né? A automatização nada mais é do que você, como o nome já diz, né? Você tornar automático algo que você faz, algo mecânico. Só que a análise de boa parte dos traders não é uma coisa mecânica. É uma análise mesmo, é você lê e você fala, não, tem dado daqui a pouco para sair, o mercado tem uma simetria, o dado ele tende a impactar muito mais na compra do que na venda, se o número favorecer. Então, essa percepção só um ser humano tem. Um robô, ele não pensa. Um robô, ele executa um código de programação. Então, assim, de tudo que um trader faz, é somente uma parcela muito pequena daquilo que é possível ser automatizado. E um trader, ele pensa logicamente, né? Então, se você vai me perguntar, o que você vai usar para analisar a volatilidade? Eu vou usar o IFR, eu vou usar uma banda de Bollinger, né? O que você vai usar para operar tendência? Putz, eu vou procurar alguma coisa relacionada à média móvel. Um trader, então, geralmente ele associa muita lógica, porque ele faz, de fato, uma análise, né? E tira uma conclusão. Um robô, ele analisa só uma estatística. Então, por exemplo, você usa um indicador de detector de topos e fundos, aí você vai olhar os topos. Você pega qualquer trader que opera manualmente, se você fala assim, quando testar o topo é compra ou é venda? O cara ele vai te responder, depende. Por quê? Porque ele vai fazer uma série de outras análises para dizer, cara, esse topo aqui é um pivô, vai ser rompido, compra. Ou não, putz, esse topo está sobrecomprado, IFR esticado, é propício para você vender. O trader ele vai falar, depende. Um robô ele vai fazer o estatístico por trás daquilo. Ele vai fazer um estudo. Quantas vezes foi favorável para compra e quantas vezes foi favorável para venda? 60% das vezes foi favorável na venda, então toda vez que testar um topo nesse indicador aqui, você vende. E aí você vai se deparar com um trader que vai olhar e falar assim, caramba, o robô vendeu onde deveria ter comprado. Mas por quê? Porque o trader está usando um critério de análise e o robô está usando um critério puramente estatístico, puramente quantitativo. E ali caiu uma ficha para mim, cara. Estratégia automatizada não é estratégia quantitativa. São coisas diferentes. A estratégia quantitativa ela parte de um universo completamente abstrato. O robô ele não tem essa questão de a tendência de alta, a tendência de baixa. É só número. Quantas vezes aconteceu isso, quantas vezes aconteceu aquilo. E é simplesmente uma leitura estatística. E aí com todo o background de vendo esse universo, caiu a ficha de como esses caras que criam estratégia automatizada, eles trabalham. Eles não partem dessa lógica da análise técnica, de fato. Eles partem de leituras completamente agnósticas e traçam estatísticas. Então, ele vai pegar, assim, sei lá, uma média de 20
30 e 50 e vai casar com uma outra média de 70, 100 e 200 nos time frames de 5, 15 e 60 minutos. Cara, só com essas combinações, você tem assim, uma infinidade. E ele roda isso num robô. E aí, muitas vezes, ele vai chegar e vai chegar na conclusão que, putz, de tudo que eu rodei, a melhor estratégia é a combinação da média de 20 com uma média de 70 no time frame de 15. Aí, a partir dessa configuração, ele vai falar assim, cara, então de 15 eu vou pegar um time frame um pouco para baixo, 10, time frame um pouco para cima, 20. E a média de 20, eu vou pegar uma média um pouquinho menor, a média de 15 e uma média de 25. Aquela outra média que é 70, eu vou tentar jogar um pouco para baixo, 80 e 90. E aí ele traça um novo estudo para tentar ir afunilando para encontrar aquela combinação um pouco mais precisa. Só que, com o uso da inteligência artificial, todo esse tratamento de dado, de volume de dado, que aí vale voltar no tempo. Há 10 anos atrás, você demoraria anos, talvez, para processar isso tudo. Hoje em dia, o robô ele processa isso em minutos. Então, o advento da inteligência artificial também foi possibilitou essa virada de chave. Lembra que eu comecei a ver os caras ganharem dinheiro a partir de 2022? E se vocês puxarem, foi mais ou menos na época que a inteligência artificial começou a ter um boom de fato. E aí, os caras hoje, eles que ficam de fato só rodando combinações de dados, eles têm ali milhões de probabilidades de combinações. Então, assim, o que um trader demorava para tipo, tirar da experiência dele uma combinação para depois testar aquilo no backtest e a partir dali tentar fazer uma otimização, o robô ele já faz milhões de possibilidades e traçam horizontes assim, infinitas vezes mais amplos. E por isso que esse universo explodiu em termos de estratégia. Né? Então, daquele pontinho assim, de cada 50 estratégias que um trader domina, sei lá, 5 são parametrizáveis, no universo quantitativo, que entrariam essas 5 estratégias, tem mais milhões, porque um robô ele abre esse leque de uma maneira muito mais eficiente. E aí que começaram, de fato, a surgir uma série de estratégias que são completamente, como eu falei, agnósticas, olhadas por um trader manual, mas que estatisticamente já se provou que elas funcionam num determinado cenário de mercado. Então, ali eu comecei a perceber o seguinte, cara, de fato, não compensa eu mergulhar nesse universo como um criador de estratégias. De fato, compensa muito mais eu me especializar em ser um gestor de estratégias do que um criador de estratégias. E ali caiu a ficha que a maioria das pessoas, o que eles estão fazendo? Quando o cara ele quer lidar com um robô, como que o mercado conversa hoje em dia? É como você vai criar uma estratégia automatizada. Como você vai automatizar o seu jeito de operar? Cara, isso já é da idade da pedra. O cara que está fazendo desse jeito, ele já está atrasado, ele já está, ele está num carrinho de rolemã competindo contra a Fórmula 1, que tem, milhões de vezes mais possibilidade que ele. Estão jogando outro jogo. O cara que está atrás, eu preciso de um programador para programar o meu jeito de operar, porque eu tenho um setup na minha cabeça, ele já está atuando de uma maneira extremamente arcaica, porque o mercado de criação de estratégia já evoluiu num nível que, sinceramente, nem vale a pena se dedicar mais nesse universo. Eu hoje me dedico muito mais à questão de gerir a estratégia, e eu até brinco, falei, isso foi ótimo, porque você acaba de ser promovido. Você não é mais um operador, você não é mais, de fato, o trader, você é o gestor agora. Você seleciona que estratégia entra para o teu portfólio e que estratégia sai do seu portfólio. E antes, os caras estavam muito com a cabeça do operador. O robô ele já faz esse serviço de operação. A automatização é isso. E a segunda preocupação é a estratégia. Como é que eu crio uma estratégia automatizada vencedora? E com esse universo já tem isso muito melhor resolvido. Né? Então começaram a se criar bancos de estratégias automatizadas e onde você simplesmente entra lá, não para selecionar os parâmetros e casar e criar um robô, não, para selecionar robôs e a partir disso criar uma carteira sua, com mais a sua cara, com a tua dimensão de risco. Então dá para criar hoje carteiras gigantes, extremamente escaláveis e carteiras enxutas. Eu só tenho R$5.000, dá para criar carteiras menores com uns 3, 4 robôs tranquilamente. Então,
para mim, essa foi a grande virada de chave, porque, de fato, você coloca na jogada qualquer pessoa com apetite a risco e que tenha algum interesse em entender um pouco desse universo. Só que o cara não precisa mais passar por anos de tela para ele saber como ele desenvolve uma estratégia automatizada. Porque, putz, esse trabalho já tem gente fazendo de uma maneira muito melhor, muito mais eficiente. E o cara que quiser atuar nessa frente, putz, tem um mercado gigantesco para ele. Assim. E hoje você já tem, né? Você comentou a Smartbot ali, né? Que já tem essa comunidade, né? Esse lado de, pô, quem cria, né? Quem faz de fato a programação, enfim, já tem os robôs disponíveis. Uhum. Mas você também tem isso dentro do Profit, né? Você também já tem hoje um mercado ali, um marketplace dentro da plataforma, que tem os robôs disponíveis, enfim. Então você já tem um acesso muito maior, né? Quem está começando hoje, por exemplo, poxa, eu não sei aonde procurar. Então você já tem, né, mais de um lugar onde você consegue encontrar esse tipo esse tipo de operacional, esse tipo de robô para você montar ali, como você falou, a tua carteira, né? E no fim das contas é só uma conta. Você vai procurar ali, o Profit tem muito robô desenvolvido por traders, que basicamente foi aquele processo que eu falei antigo. E aí a conta que você tem que fazer é o seguinte, você vai olhar o histórico desse robô, vai olhar como que ele performou no passado, e vai falar, pô, sei lá, esse robô que opera com 5 mini contratos, nesse histórico aqui, ele fez R$5.000 em um ano. Legal, quanto custa assinar esse robô? Custa R$300 por mês. Aí você vai fazer as contas. R$300 por mês vai custar ali 3.000 e pouco por ano. Então sobrou uns R$1.500 de líquido ali. Aí a conta que você precisa fazer é quanto que eu coloco de dinheiro para operar esse robô, quanto de margem ele vai pedir, e se essa conta fecha. Né? Perfeito. É basicamente isso. Você, hoje em dia tem algumas opções de robôs até bons e gratuitos, tem que garimpar. Mas, no fim das contas, às vezes compensa você pagar por um robô. O lance é que, às vezes, começa a ficar muito caro. Né? Então, o Profit ele tem bastante disponibilidade de robôs individuais, mas ele não tem ainda disponibilidade de carteiras ou de bancos de robôs. Né? Então, eu uso muito o Profit para operação manual. Mas a automatização, particularmente, eu prefiro a Smartbot, porque na Smartbot, por exemplo, eles têm um banco chamado Smart Play, que são 160 robôs lá dentro, que já foram curados e selecionados pela equipe de research dos caras. Então, nesses 160 robôs, eu posso montar uma carteira pagando a taxa de um único robô. Então, são 160 robôs que eu escolho ali como um total Netflix, vamos dizer assim. Mais ou menos. Eu falo que é igual um rodízio. Você entra numa churrascaria... E aí você fala, eu sou vegano, então não tem problema. A churrascaria, ela tem o buffet de salada que atende o vegano. Não, eu só vim para comer carne. Então lá você consegue falar assim, cara, eu quero um robô focado em mínimo drawdown. Eu quero um robô focado em máximo retorno. Eu quero um robô focado no melhor fator de lucro. E você consegue ali selecionar os robôs e compor uma carteira. Só que além disso, aí que tá, os caras fizeram um negócio muito disruptivo, porque eles lançaram uma ferramenta ali dentro chamado analisador de combinações. Então, quando você pega meia dúzia de robôs e coloca eles junto dentro desse analisador, ele já te dá qual é a performance histórica desses robôs que você selecionou combinados, qual foi o drawdown desses robôs combinados, e muitas vezes o drawdown de 6 robôs juntos vai ser menor do que o drawdown de um robô sozinho, porque entra esse lance de diversificação de risco. E ele vai te dar um negócio que eu acho fantástico, que é uma matriz de correlação, que você olha para todos esses robôs e consegue dizer quais robôs operam de maneira muito parecida, e você pode se dar o luxo de falar, não, vou excluir um desses dois porque eles são idênticos na forma como eles atuam. Então, eles colocaram uma ferramenta que, para quem de fato quer lidar com gestão de operação automatizada, ali é o que há de mais avançado. É o que os caras do universo institucional, por exemplo, estão fazendo. Aquilo é o que há de mais inovador no mercado hoje. Só que ao alcance do trader pessoa física. E era o que, alguns anos atrás, eu olhava, eu tinha alguma ideia que era por esse caminho, mas eu falava, cara, não tem ainda essa ferramenta para o trader pessoa física. Tipo, tá na mão do institucional. E hoje não. E não é à toa que, se você olhar, existe aquele campeonato mundial de traders, né? Que o Larry Williams ficou famoso por ter vencido ele algumas vezes. O cara que ganhou ano passado foi um argentino. Um cara que foi, inclusive, entrevistado pelo Flávio Lemos. E ele opera de maneira 100% automatizada. E esse ano, esse argentino estava em primeiro, caiu para segundo, mas a gente está no meio do ano ainda, então tem tempo. O cara não está ali à toa.
né? Tipo, ele tem alguma coisa que gera resultado de maneira consistente. E ele opera, ele já falou, ele opera 100% de maneira automatizada. Você pega os fundos internacionais, você pega o fundo do Jim Simons, que faleceu algumas semanas atrás, né? O Medallion. Cara, é um fundo que bateu os maiores nomes da indústria do investimento, né? Bateu os fundos do Warren Buffett, do Ray Dalio, do Peter Lynch. E o cara é um matemático, totalmente de fora do burburinho de Wall Street. O cara, ele lidava simplesmente com números de maneira abstrata, agnóstica. E o fundo dele bateu todos esses outros caras. No Brasil, alguns dos fundos que melhor se destacam no mercado são fundos também puramente quantitativos. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o futuro aponta para lá. Quer dizer que o cara que opera manualmente ele vai deixar de existir? Não. Esse cara ele pode muito bem continuar fazendo a leitura dele de mercado e operar como sempre operou. Acredito que vai ter espaço para esse cara sempre, né? Mas cada vez mais o universo da automatização está abrindo portas para que pessoas leigas até possam operar. E aí eu tô vendo umas coisas muito loucas, assim. Esses dias eu bati um papo com um médico e o cara, ele sempre foi um entusiasta da tecnologia, da automatização. E ele começou a construir uma carteira, apanhou, bateu e começou a dar muito certo e ele foi ampliando a carteira dele. Hoje ele tem mais de 100 estratégias dentro da carteira dele. E ele falou, cara, e hoje eu posso dizer que se eu quiser eu vivo 100% de trading, porque eu tiro mais dinheiro com as automatizações dos robôs do que com a medicina. Ele falou, a ponto de que eu pude pedir as contas em um dos hospitais que eu trabalhava e sigo trabalhando só com uma carga horária bem menor, porque eu gosto muito da medicina, estou ali por gosto mesmo, e não mais por necessidade. Porque antes ele falou que fazia plantão e tinha uma vida muito exaustiva, e ele falou, hoje não mais. E eu falei, caramba, que sensacional, o cara era médico, cara. Não é que o cara, ele ficou, porque até então que eu conhecia, os caras que viviam de trading eram caras que trocaram de carreira e mergulharam no mercado e viviam o mercado todos os dias da vida deles. Esse cara não. Esse cara, ele fez o caminho que eu comecei a trilhar, né, há menos tempo que ele, alguns anos recentes. Então eu falei, pô, que sensacional. Essa, de fato, é uma nova oportunidade em que o cara não precisa mais largar a vida dele para virar trader. O cara, ele pode continuar sendo um médico, um engenheiro, um profissional de TI, o Uber, seja lá o que for. E a preocupação dele é ganhar dinheiro no trabalho dele, sobrou um dinheiro, ele vai aumentando o portfólio. Até que uma hora esse portfólio fica parrudo, começa a gerar capital por si próprio, para ele por si próprio seguir crescendo, que é o que depois disso, eu encontrei outros profissionais de outras áreas, gente de RH, gente das áreas mais desconexas em relação ao mercado, se tornando de fato, não dá para dizer que o cara não é trader, o cara é trader, ele é ganhador, né? Aí eu falei, pô, de fato tá mudando, o jogo tá mudando, e esses caras, às vezes, eles têm uma vantagem em relação ao trader que chega agora. Esses caras, eles não vêm com uma série de vícios que o trader chega no mercado, porque a forma de operar automatizado é muito diferente do manual. O trader manual, como é que ele opera? Ele olha dia a dia. Putz, fui bem hoje. Beleza, amanhã, quem sabe, o hotel aumentou a mão. Caramba, fui mal pelo segundo dia consecutivo. Amanhã eu vou operar mais leve. Cara, o robô, ele opera de maneira uniforme. E tanto faz se ele ganhou ou perdeu, porque você está tentando olhar uma timeline com histórico de trimestre, de semestre, anual. Então você tem períodos em que você tem mais tendências de alta, você tem mais tendências de baixa, você tem lateralizações. Então esse backtest, né, que o robô trabalha, ele consegue considerar N variáveis ali, N fatores que para ele, né... E tudo bem, tem robô, tem estratégia que vai tomar prejuízo, não tem problema. Porque num conjunto, é igual você tem uma carteira. Tal ação tomou prejuízo. Tudo bem, cara, a gente está num ano que não é favorável, tá? Sei lá, alguma coisa afetou o setor, mas num longo prazo essa ação ela é importante na composição dessa carteira. E às vezes você tem um robô que é assim. Então tudo bem, tem robô que às vezes vai tomar prejuízo. E hoje eu olho muito os robôs como uma espécie de operação de tendência. Então, eu entro no robô, minha expectativa é que ele siga acumulando capital, ele tome uns drawdowns no caminho e siga acumulando, e vai acontecer, até que em um dado momento ele vai tomar um drawdown muito grande
e vai sair fora do jogo, só que até ali ele já gerou igual um bom trade de tendência, ele gerou ganho. Então, para mim, tanto faz. Se o robô um dia vai bater o drawdown máximo e vou sacar fora da minha carteira, não tem problema. E, eventualmente, pode acontecer de eu entrar num robô e logo de cara ele, bateu o drawdown. Assim como muitas vezes vai acontecer de você entrar num trade e o trade dá stop, né? Então, no fim das contas, é como você montar um portfólio de ações em que algumas ações vão decolar e vão seguir uma tendência bonita e você vai carregar aquela posição por anos, e outras vão dar o stop logo de cara. Só que com uma grande vantagem. Quando a gente lida com robô de day trade, a gente lida com alavancagem. Ao passo que você quer montar uma carteira de ações, você precisa, de fato, ter o valor cheio das ações. E com um robô que atua em mini contrato, você precisa ter, basicamente, uma margem mais uma gordura que é calculada pela plataforma ali, de tal maneira que você consiga aguentar os eventuais drawdowns, né? Então, você consegue, consequentemente, ganhos alavancados dessa maneira. Então, para mim, assim, é uma nova ciência. O jogo hoje é muito mais de gestão do que de trading. Você vai olhar muito mais métricas de performance e estudo de correlação do que, esse robô usa média móvel, não, esse aqui usa price action, esse aqui faz trade de reverse. Dane-se, na verdade, no fim das contas, tanto faz, né? Tanto é que eu tenho uma das estratégias que eu tenho, eu não abri nenhuma, assim, para... Algumas são white label, outras são white box, black box, né? Basicamente, o white box você consegue abrir e ver como é que ele funciona. Black box, você não faz a mínima ideia como ele funciona. E a verdade é que eu tenho umas white box, mas eu não faço a mínima questão de abrir para ver como funciona, porque, no fim das contas, tudo que interessa é performance. Performou bem? Pouco drawdown? Fator de lucro acima de 1.10 é o que eu gosto. Tem as métricas que respeitam aquilo que eu busco. Ok, esse robô tá bom, não me interessa que tática que tá ali dentro. Porque muitas vezes é uma tática abstrata, agnóstica, como eu falei. Foi criado por uma inteligência artificial que combinou dados aleatórios, chegou que aquela era a melhor combinação possível. Então, beleza, eu não preciso... O robô ele não tem uma lógica igual a gente. Então, eu não preciso escolher robôs que têm uma lógica igual a gente. E às vezes, como você falou, né? Quando você já é trader, você já vem com alguns vícios. E às vezes você abre a estratégia do robô e fala assim, poxa, não faz sentido essa lógica do robô. Porque na sua cabeça você já tem aquele vício de que, por exemplo, quando tem esse formato ou quando tem esse cruzamento de médias, é compra e o robô está trabalhando na venda. Mas que você está desconsiderando que ele já fez todo o histórico. Né? O que ele está olhando é estatística. Estatístico e, de fato, tem mais probabilidade daquilo acontecer do que não acontecer. Né? E, Caio, depois, né, de todo esse papo, de você explicar ali como você começou nesse universo de robôs, né? Que dica que você daria para quem quer realmente começar nesse universo? Né? Que dica que você daria para quem quer começar a operar com um robô? Você citou o exemplo do médico ali, eu achei muito interessante, porque, de fato, né, o robô te permite, pelo fato de você não ficar o tempo todo em frente à tela, o robô te permite você ter alguma outra ocupação, né? E o trading ali, o mercado financeiro, ser uma segunda fonte de renda, e lá na frente, possivelmente, pode ser, inclusive, até a principal fonte de renda, né? Então, quem tem esse cenário, poxa, eu trabalho durante o dia, sou um médico, né? Sou um Uber, enfim, não consigo ficar na frente do computador e quero começar a entrar nesse universo de robôs. Quais são os passos que você traria para quem realmente quer começar e os principais ali sugestões para quem vai ingressar no mercado de trading automatizado? Boa. Cara, um dos maiores traders do nosso mercado, acho que indiscutivelmente, é um cara chamado Roberto Lombardi, não sei se você conhece, muita gente conhece ele. Foi o fundador da Interfloat, é um cara que operava desde a década de 80. Encontrei com ele sexta-feira passada e perguntei se ainda opera todo. Ele falou, opero todos os dias. É sagrado, ele falou para mim. Meus compromissos como empresário vêm só depois das 11. Todos os dias ele opera. E ele falou uma coisa interessante, e assim, ficou marcado, que eu assisti uma palestra dele em 2005. E ele falou na época, em 2005, 19 anos atrás, ele falou, nesse mercado, só dá certo quem não depende dele para viver. E aquilo ficava muito maluco, mas como assim, né? O cara... como é que ele depende... Se é a profissão, ele tem que depender daquilo para viver, né? Mas ali ficou claro que, assim, por um bom tempo, enquanto você está aprendendo, você não pode depender do trading para viver. Só que se você está dedicando todo o seu tempo para viver, como é que você vai fazer isso? Então era um paradoxo. O cara ele tinha de fato fazer o que eu fiz, juntar um pé de meia, parar tudo e se dedicar àquilo,
exclusivamente acreditando que eventualmente ele podia quebrar e, poxa, seria ali 1 ano da vida jogado fora. Mas eu comprei isso, assim, essa aposta. Eu falei, cara, daqui a 1 ano, eu não acreditava nem que eu ia estar vivendo daquele negócio. E eu estava vivendo já depois de 1 ano, mas inicialmente eu falava assim, daqui a 1 ano eu vou ter base de conhecimento para decidir se de fato eu consigo viver disso. Então, era a minha aposta. Eu falei, tudo bem, eu sou novo, eu posso dar a volta por cima. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Precisa trabalhar para pagar as contas, né? E aí o que o cara faz? Ele tenta trabalhar meio tempo e operar meio tempo e estuda meia boca porque não sobra tempo para estudar e opera sob pressão porque ele não pode perder porque o dinheiro é curto. Ou muitas vezes opera Cara, ali, inclusive, no horário de almoço, né? no que é o horário de tempo que almoço, tem. e o mercado não espera, não fala assim, eu vou te dar uma oportunidade agora porque é o almoço. O mercado dá a oportunidade a hora que dá. Né? Então, você tira do mercado aquilo que você pode, não aquilo que você quer, a hora que você Exato. quer. Então, eu diria que a grande vantagem da automatização é que ela permite você manter uma profissão, por mais que você não goste dela. E enquanto você estuda automatização num horário possível. Às vezes é só final de semana, porque durante a semana você trabalha e faz faculdade, por exemplo. Beleza, dá para estudar. A carga de estudo é muito menor. E o tempo de atuação para você entrar, selecionar os robôs e montar uma carteira pode ser feito no meio da noite ali, com o mercado não operando, e você pode se manter focado no teu ganha-pão, ganhando dinheiro e analisando as métricas ali, os resultados a cada trimestre, a cada semestre, e estudando como é que você pode melhorar, que robô poderia entrar, que robô poderia sair. Então, eu diria que ele torna a vida do trader muito mais plausível, porque ele não tem mais uma ampulheta com areia, né? A areia, na verdade, é o dinheiro dele queimando e ele tendo que fazer as coisas darem certo na base da urgência. Então, o primeiro ponto é esse, assim, cara, não dependa do trading para viver. Mas, se tratando de robôs, puxa, é muito mais fácil cumprir esta regra. E a segunda estuda sobre o assunto. Você ainda tem já a grande vantagem que a tua curva de aprendizado ela é muito menor, cara. Para os resultados virem, basicamente você vai buscar métrica de performance. Você não precisa aprender a performar a estratégia individual. Você precisa aprender a identificar qual estratégia está boa para entrar para dentro da tua carteira ou não. Isso por si só já é uma tarefa mais simples e muito mais objetiva do que você falar assim, cara, esse topo é compra ou é venda? Putz, é questão de muito tempo de tela para você poder dar uma opinião sobre isso. Então, a automatização ela torna a tua vida, de certa forma, mais fácil como um trader. Mas, aí eu acho que o grande ponto é que a gente está lidando com o day trade. Day trade nunca foi fácil. O robô não torna o day trade mais fácil. Ele só facilita alguns processos, mas a regra é que você continua lidando com renda variável, você continua lidando com alavancagem, você continua tomando risco. O fato de você ter uma tecnologia ali não quer dizer que você tem uma máquina de ganhar dinheiro, né? Não é uma máquina de fazer dinheiro. Você tem ali, de fato, uma ferramenta que ajuda, ela é útil pra caramba, mas não é o grande milagre, né? E eu falo isso por quê? Porque à medida que eu fui melhorando os meus robôs, eu fui tomando mais posição. Tava dando certo, eu fui tomando mais posição. E consciente de que em algum momento viria um drawdown. E aí veio o drawdown e muita gente estava fazendo isso, mas de uma maneira despreparada. E aí o cara, ele estava alavancadíssimo quando veio o drawdown, porque ele estava ganhando, ele estava aumentando posição, ele estava ganhando, ele estava aumentando posição, mas de uma maneira desproporcional. E aí o que aconteceu? O robô fez uma breve correção, inclusive mês de maio agora a gente teve um drawdown vistoso, assim, que impactou muito o trader automatizado. Depois o robô voltou a puxar, só que nessa correção, o cara foi sacado para fora por falta de margem. Quando o robô voltou a performar, marcando um novo topo de performance, Ele ficou de fora. Ele ficou de fora porque ele não tinha margem suficiente, então ele errou na gestão. E lembra que eu falei? Cara, hoje o principal trabalho é um trabalho de gestão. Não é mais um trabalho de estratégia, de fato, de você ficar ali achando ponto de entrada, ponto de saída do trading. É um trabalho de gestão, de você compor uma carteira. Você deixou, já falei, você foi promovido, você deixou de ser o cara da linha de frente, você agora é um general, você agora é um gestor, você não é mais um operador, você não é mais o estrategista, né? Você é um estrategista num cargo melhor ali de gestão. E aí tem um outro ponto que eu acho que vale muito falar para as pessoas, que existe um erro também
que as pessoas falam assim, robô não impacta o meu emocional. É mentira, impacta pra caramba, especialmente para aquele cara que bota o robô para rodar e fica... Ele era babá de Kendall, aí ele vira um babá de robô agora. Esse cara, ele vai sofrer de uma ansiedade imensa, ele vai virar comentarista de robô, ele vai sofrer algumas frustrações. A única coisa que ele não vai ter mais, que um operador manual comete, um erro com frequência, é aquela impulsividade. Tomei o stop, agora preciso recuperar, porque não é ele que está clicando. Então, aquela espiral de autossabotagem, de fato, é mais difícil dela acontecer na vida desse trader. Então, eu diria que até no fim das contas, assim, se você conseguiu cometer a proeza de perder dinheiro com robôs, fazendo muita coisa errada, você sai emocionalmente intacto, eu diria. Porque no fim das contas você perde só dinheiro. O trader que está ali no dia a dia, cara, eu já vi gente perder confiança, entrar em depressão. A pessoa, ela gera um grau de ansiedade imenso, porque ela viveu na pele operação por operação, e isso costuma fazer muito mal, né? E eu comentei agora que eu me dei conta, eu não falei de estatísticas. É conhecido no mercado como um todo, um estudo da FGV de Day Traders de 2017, que mais de 95% dos traders não ganham dinheiro no mercado, tomam prejuízo. Isso é fato, né? É fato. Só que no universo da automatização, e aí pegando o histórico da Smartbot, que hoje é a maior, vamos dizer, a maior comunidade de traders automatizados, mais de 50% dos caras lá performam no positivo. Então, a gente está falando de uma taxa de sucesso 10 vezes maior. Algo que se alguém me contasse 3 anos atrás, quando eu estava meio longe desse universo, eu falava, impossível, cara. Cara, para mim é regra de cada... para cada 20 traders você vai ter um bem-sucedido no mercado. Não é impossível. A cada 2 você vai ter um? Não, isso não existe. Cara, assim, contra números não dá para mentir. Tipo, é estatística do histórico dos clientes. Eu já estou falando até de um histórico mais recente, porque a gente acompanha esse número mês a mês. E antes de emendar esse drawdown forte que rolou em maio, tinha uma categoria de clientes que eram os que estavam dentro daquele Smart Play que eu comentei, com 160 robôs, algo próximo a 70% de traders no positivo. E aí, conversando com um diretor de uma outra instituição que está por dentro de uma outra plataforma de automatização, ele bateu e falou, cara, é isso mesmo, cerca de 65% dos clientes estão performando no positivo. Então, para mim, é claro que tipo, é fruto da metodologia, da maneira como esses caras vêm atuando, não é um acaso. Não é um acaso. Você tipo, bater esse número com outras plataformas onde a galera está operando de maneira automatizada, a maioria está performando bem, né? Atento só para esse detalhe. Os caras que eu conheço que estão performando bem, eles estão lidando não com um robô monoestratégia. Os caras estão lidando com um robô multi-estratégia, que geralmente está casando uma carteira de estratégias quantitativas, em vez de pegar uma única estratégia específica que é super vencedora. Então, até esse marketing, você vê como ele é bonito para vender, mas assim, você sabe que aquele robô, ele não é um robô ganhador no longo prazo. Ou ele pode até ser, mas você vai ter que aguentar muita dor de barriga no meio do caminho, porque esse robô vai passar por uns maus bocados, né? Ao passo que uma carteira, ela tende a ser mais resiliente. Bacana. E, cara, a gente falou bastante aqui, né, de inteligência artificial também, né, e aí trazendo um pouco do tema de machine learning. Na tua visão, o futuro de trading, né, e a evolução desse tipo de tecnologia de inteligência artificial, de machine learning, você acha que isso vai estar muito ligado ao trading automatizado, né? Você imagina que daqui para frente, cada vez mais os robôs vão ficar mais evoluídos, vão conseguir operar de maneiras, né? Pegando ali o machine learning, você acha que os robôs vão começar a conseguir identificar parâmetros e eles mesmos vão conseguir se ajustar? Como é que você enxerga esse futuro de automação? Eu acredito que a gente está num timing perfeito para quem está chegando agora, porque essas estratégias, elas estão tirando dinheiro de algum lugar, de alguma ineficiência de mercado, né? E à medida que mais estratégias começam a surgir, essas ineficiências vão sendo corrigidas, então a tendência é que cada vez surjam mais estratégias, porém com ganhos
menores. Então as pessoas vão ter que ser mais cada vez mais astutas na hora de montar isso. Mas isso eu estou falando de uma linha longa de tempo para frente. Eu acredito que vão surgir estrategistas. Hoje você não vai ver nenhuma instituição com um cara no time de análise especializado em montar portfólio de estratégia automatizada. Cara, não tem. Esse profissional ainda vai surgir. E ele vai surgir, porque o mercado vai demandar esse cara. Uhum. Hoje não tem. Hoje não tem o desenvolvedor de estratégia automatizada, assim, tipo, o cara que sabe fazer essas combinações e casar e criar setups. Cara, esse profissional também ele vai ser demandado em algum momento, né? Acredito que é um mercado onde só tende a crescer, que é um mercado que vai ficar cada vez mais robusto. Já falei, nos players, traders, pessoa física e fundos, os que mais se destacam são os que lidam com esse mundo. E as ferramentas, elas são ferramentas muito, muito mais, como posso dizer, específicas para resolver esse problema. Você pega, sei lá, na ficção, você pega um robô que fazia limpeza. Década de 60 tinha a Rose dos Jetsons, que fazia a limpeza, passava aspirador de pó, então era basicamente um reflexo de um ser humano fazendo um determinado serviço. E se você pegar um robô aspirador de hoje, ele não tem nada a ver, ele é um disco assim que varre a casa inteira, passa pano de chão. O trader, ele ainda está nessa mente de como criar um robô que imita um ser humano operando, quando na verdade o robô mais eficiente ele não tem nada a ver com um ser humano. Você pega a mesma coisa, um robô assistente. Você pega lá, o Star Wars tem o C-3PO, que é o robô assistente. Cara, o robô assistente é um negócio do tamanho desse copo que é a Alexa. Não tem nada a ver com aquilo. E cumpre aquele papel de uma maneira muito melhor. Então, no mercado hoje, a gente ainda tem o imaginário das pessoas imaginando que um robô trader é uma automatização que opera igual a um ser humano, que pensa e toma decisão igual a um ser humano. Mas a verdade é que o que está gerando resultado, de fato, trabalha de uma maneira completamente, de uma metodologia completamente diferente, né? Faz muito mais sentido hoje você pensar como um estatístico do que como um trader. Porque quando você trabalha com estatística, você compreende melhor esses termos que eu falei para você, sobre correlação matemática, sobre taxa de performance, sobre índice de acerto, sobre todo o universo probabilístico fica muito mais claro, né? Só que de uma forma até, eu diria, mais suave. Você não vai necessariamente entrar na estatística profunda, aqueles estudos que eu tive na minha faculdade de física. É alguma coisa até mais tranquila de você ler e interpretar. Claro, o cara que está lidando com ciência de dados, esse cara vai trabalhar isso num outro nível, sim, né? Mas hoje uma pessoa leiga consegue tranquilamente montar um robô, dar play, esquecer a vida, tirar a semana de férias, passar o mês inteiro trabalhando sem ficar acompanhando uma cotação de mercado, porque inclusive eu fiz isso, já tirei férias com a família e não abri para nada. O robô ficou trabalhando esse tempo todo, gerando performance, enquanto eu gastava o meu tempo fazendo outras coisas. Então hoje eu de fato consegui virar essa chave, né? Só não vou dizer que eu tenho todo o tempo do mundo livre, porque hoje a maior parte do meu tempo, inclusive, é propagando esse conhecimento, gerando material, escrevendo artigo, gravando podcast, para ensinar um pouco as pessoas sobre essa ciência, né? Porque, como eu falei, poxa, qual que é o mais intuitivo? É você tentar automatizar uma forma como você opera, mas o intuitivo não é a forma melhor. Existem maneiras já bem mais sofisticadas de se fazer isso hoje em dia. Bacana. E, Caio, assim, a gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo. Que conselho, né? Que recado você queria deixar, você gostaria de deixar para as pessoas com relação à automação, né? Qual que seria essa mensagem, né? Você comentou que hoje você gasta boa parte do seu tempo, né, propagando, né, sobre robôs. Que tipo de mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje? Acho que o primeiro ponto é entender um pouco melhor esse novo mundo. Principalmente se você já é trader. Porque se você já é trader, eu brinco que o cara que já é trader, ele está abrindo esse caminho um passo para trás. Porque ele chega com alguns vícios. Então você precisa entender um pouco melhor como o universo da automatização funciona. Porque algumas coisas vão ser bem parecidas e outras, assim, é totalmente diferente da tua maneira de lidar com o mercado. E eventualmente, se alguém quiser conhecer mais desse universo, eu estou à disposição. As pessoas me encontram na rede social e vira e mexe eu
solto material sobre isso. Eu estou planejando agora, inclusive, fazer até um curso gratuito para explicar mais sobre tudo isso que eu fiz de uma maneira muito corrida aqui, mas de uma maneira mais dosada, passo a passo. Eu acho que tem pouco material hoje, a verdade é essa, tem pouco material. Você vai pegar, tem livros de estratégia quantitativa? Tem, mas o cara ele já está partindo de um patamar muito alto, né? E tem outras pessoas falando de automatização? Tem, mas eles estão naquele caminho que eu comentei de, como é que você automatiza o seu jeito de operar? E o caminho não é esse, cara, o caminho não é esse. Então, se alguém quiser, pode procurar por mim, eu tenho bastante material, tendo a começar a gravar e divulgar mais material nesse assunto. Eu acho que se alguém quiser um livro, o livro do Gene Simons já é uma boa, O Homem que Decifrou o Mercado. Já é um livro legal para começar a entender mais esse universo. É um livro gostoso de ler, não tem nada de matemática de fato, porque ele não fala da metodologia específica dele, até porque isso ninguém sabe, ele nunca abriu com ninguém, né? Mas fala muito da maneira como ele pensa e encara o mercado e o cara é considerado o pai das estratégias quantitativas. Então, poxa, vale a pena ler a bibliografia dele. E é um livro, como eu falei, não é um livro grosso, dá para ler de boa. Eu acho que é um primeiro passo interessante para quem tem interesse, quem quer saber mais desse mundo. E, cara, é assim, eu costumo dizer que tecnologia não dá ré. Ela só avança e melhora. Você pega, sei lá, o smartphone, né? Teve consultoria no início da década de 90 aconselhando as empresas de telefonia a não investirem porque, não, isso daí vai ser sempre um requinte de rico, né? Teve, sei lá, o drone era uma tecnologia militar restrita, de repente virou um brinquedo de gente rica e hoje, qualquer criança pode ganhar um drone de aniversário porque é acessível, um drone de brinquedo. Então, diversos exemplos na história da humanidade mostram que a tecnologia ela só avança, ela só melhora, ela só ganha mais espaço. E a gente está diante de uma tecnologia que ela é disruptiva, porque ela oferece diversas vantagens que o trading manual não oferece. Não estou cuspindo no prato que eu comi. Por anos e anos e anos eu sobrevivi como um trader manual. Mas assim, eu acho que a essência de um bom trader, inclusive, é você saber se adaptar. E você saber reconhecer uma oportunidade e você entrar nessa oportunidade com os dois pés, pesando mais a mão, ou não, essa oportunidade é mais ou menos, eu vou operar de leve. Um trader, ele faz isso o tempo todo, né? E quando eu olhei os robôs, eu falei, cara, vale a pena arriscar um pouco mais. E à medida que eu fui arriscando um pouco mais e fui vendo que dava pé, eu falei, cara, é para ir com os dois pés. Esse aqui é o trade da vida. Então, hoje eu tô convicto de que é um caminho sem volta, assim, o universo automatizado ele vai evoluir, não é nem a questão da automatização, já falei, o universo quantitativo ele vai evoluir e, eu faço questão de estar na vanguarda disso, porque eu acho que é o papel de um trader, você identificar uma oportunidade e você sempre ir na direção do melhor risco-retorno. Hoje, para mim, é muito claro, aqui é onde eu vou ter o melhor retorno tomando o menor risco possível. Eu tomei a liberdade de olhar 2 dos robôs que vocês têm disponível na plataforma de vocês. E são robôs muito bons, com drawdown baixo. E eu sempre comento que, assim, vai começar, não começa com apetite ao risco. Começa, aliás, com apetite a ganhos. Começa com aversão ao risco. E vocês têm 2 robôs que eu olhei que no último 1 ano e meio teve um drawdown, cara, baixíssimo. Um dos robôs acho que tem 10% de drawdown. E um outro tem 15% de drawdown, que é baixíssimo. A gente está falando de um nicho onde é comum você encontrar robôs com 50%, com 70% de drawdown. O próprio Ibovespa teve 70% de drawdown na crise de 2008, 50% de drawdown na pandemia. Então, cara, você se deparar com um robô de índice futuro que teve um drawdown de 15% no último ano e meio, os últimos 18 meses, nos últimos 24 meses, que foi o que eu vi, são robôs muito bons, muito bons. Então, robôs que não operam tão pesado, robôs que operam com até 8 contratos, eu fui lá dar uma olhada, são robôs muito bons que estão disponíveis na plataforma da CM Capital. Exato, e a gente vai aumentar cada vez mais ainda também esse marketplace. Nos próximos meses aí vamos ter boas novidades com relação a automações. Show de bola. Nosso episódio termina por aqui. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Esse papo acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que está assistindo aqui a gente. E pessoal, para quem quiser ter mais informações sobre como funcionam as automações de estratégias, né, robôs, pode acompanhar a CM Capital nas redes sociais
E lembrando novamente, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A gente fica por aqui e até a próxima.